Hello students, tudo bem com vocês? Professor Bruno novamente, novo vídeo do roteiro de estudos 9 do quarto bimestre, o último roteiro do ano 2020, de valor 10 pontos. Pessoal, vamos fazer ele então com bastante atenção para tirar uma boa nota, ok? Não esqueça, assinale a sua turma, escreva o seu nome, leia todo o roteiro com bastante atenção, tá? Observe aí o dia a data do início das atividades e a data da devolução, certo? E vejam com atenção esse cronograma de estudos, essa sugestão para vocês não ficarem perdidos com relação aos dias da aula de língua inglesa, tá ok? Então vamos lá, let's go, start. Primeira questão. Read the two texts from the pages 115. Big-hearted book lovers across Brazil donate 5,000 books to fulfill girls' library dream. And 118. 7 young people in Canada who made a difference in 2017. Nessa primeira questão, o que ela pede para vocês? Vocês vão ler os dois textos. Tem dois textos no livro de vocês. Um dos dois textos está na página 115, certo? Com esse título aí que está entre parênteses: Big-hearted book lovers across Brazil donate 5,000 books to fulfill girls' library dream. Esse é o título do primeiro texto na página 115 que você vai ler. E o segundo texto está na página 118 e o título do texto é esse segundo parênteses aí da questão número 1. 7 young people in Canada who made a difference in 2017. Então, o que pede a questão número 1? Você apenas fará, com bastante atenção, a leitura desses dois textos nessas duas páginas, página 115 do seu livro e página 118 do seu livro. Com certeza, é claro também, você vai precisar fazer a tradução desse texto, desses dois textos. Mas essa tradução é para você escrever a tradução aqui no roteiro? Não, não é. Você vai fazer a tradução para você entender o que está dizendo no texto que você está lendo, certo? Então esse é um trabalho que vocês devem fazer sempre. Essa tradução vai ficar para você, com você, no seu caderno, nas suas anotações, ok? Somente para você entender o que está dizendo nos dois textos, certo? O valor dessa primeira questão é 3 pontos. Questão número 2. Read the excerpts from tests 1 and 2 and pay attention to the words and expressions in bold. Then choose the true sentences about them. Essa segunda questão, o que ela está pedindo para vocês? Vocês vão ler os trechos dos textos 1 e 2 e prestar atenção nas palavras e expressões que estão em negrito, em destaque. Em seguida, você vai escolher as frases verdadeiras sobre eles, tá? Então, é isso que é para você fazer na questão número 2. Então, veja, leia com bastante atenção todas essas frases que estão aí dentro desses quadradinhos e prestem bastante atenção nessas palavras que estão em negrito. Quais são as que estão em negrito? Big-hearted book, happy, real, accurate, reliable. Então, são essas as palavras para você prestar bastante atenção, tá? Então, leia esses trechos, preste bastante atenção nessas palavras em negrito e depois você vai escolher as frases verdadeiras que estão sendo faladas sobre eles. Vocês observem que temos aí 4 letras, letra A, B, C e D. Você vai marcar apenas uma delas. Aliás, pode ser uma ou pode ser mais de uma alternativa verdadeira. Você vai marcar todas as alternativas que são verdadeiras com relação a essas
a essas palavras em negrito aí, a esses trechos aí que você acabou de ver na questão número 2, ok? Então, muita atenção, principalmente nas palavras aí em negrito. Question 3, questão número 3. Observe the words in the box and read the bolded words from the excerpts above again. Match them to their synonyms below. Então, o que você vai fazer? Nessa questão número 3, ela pede para você: observe as palavras no quadro e leia as palavras em negrito dos trechos acima novamente. Combine-os com seus sinônimos abaixo. Então, você observa aqui 5 palavrinhas em destaque, aí dentro desse quadrinho: reliable, big-hearted, accurate, real e happy. Dessas palavrinhas, você vai relacionar elas aí, com essas outras palavras aí de baixo, o sinônimo delas. Então, você vai ver qual dessas palavras do quadro é sinônimo da palavra aqui, letra A, true. Qual das palavrinhas aí do quadro é sinônimo aqui dessa palavra, letra B, correct. Qual dessas palavrinhas aí do quadro é sinônimo da palavra aqui da letra C, pleased, fortunate. Qual das palavrinhas aí do quadro é sinônimo da palavra da letra D, generous? E qual das palavrinhas aí do quadro é sinônimo da palavrinha da letra E, trustworthy? Certo? É isso que é para fazer na questão de número 3. Question 4. Questão número 4. The headlines below present antonyms of 2 bolded words from question 2. What words are they? Na questão número 4, o que pede para você? Os títulos abaixo apresentam antônimos de 2 palavras em negrito da pergunta número 2. Que palavras são? Então, primeiro de tudo, você vai ter que lembrar da aulinha lá da professora de língua portuguesa sobre o que são as palavras antônimas, para você fazer essa questão número 4. Então, observem aí, o desenho não está, a imagem não está muito legível, mas observe aí que ela é a questão da página 120 do livro de vocês. Então, vocês vão ver esses 2 textos aí dentro desse quadrado, tá? Esses títulos desses textos, e aí você vai fazer o quê? Você vai ver quais são os antônimos desses títulos aí, desses 2 textos, desses 2 trechos que estão aí nessa questão número 4. Lembrando, os antônimos dela estão lá na questão número 2. Então você vai voltar na número 2, vai ver as palavras lá em destaque, para você fazer o quê? A relação com esses 2 títulos aqui, que estão dentro desse quadrinho aqui, na questão número 4, para você relacionar as palavras e ver qual palavra é antônima dessas outras palavras aqui que estão aparecendo nessa questão número 4. É isso que é para fazer, certo? Então, novamente, você vai comparar as questões, as palavras em negrito, em destaque, da questão número 2 com, aqui na questão número 4, esses 2 títulos aqui que estão dentro do quadrinho. E aí você vai dizer qual palavra é antônima de qual outra palavra, certo? Isso que é para fazer na questão número 4. Question 5. In test 1, page 115, the word happy means pleasant. What the group of words that are also related with pleasant? Na número 5, o que pede para vocês? No texto número 1, da página 115 do livro de vocês, a palavra feliz significa agradável. Qual dessas opções abaixo é o conjunto de palavras que também estão relacionadas com a palavra agradável? Então, você vai ver aqui, na questão número 5. Na questão número 5, você tem duas alternativas aqui, letra A e letra B. Na letra A, você tem várias palavrinhas aqui, thankful,
glad, loving, confident. Na letra B você tem também 4 palavrinhas: fear, anger, sadness, goat. Então você vai ver qual dessas duas alternativas, A ou B, tá? Estão relacionadas com a palavra agradável. No caso, a palavra pleasant. Então, se você acha que são as palavras da letra B, você vai marcar a letra B. Se você acha que são as palavras da letra A, você vai marcar a letra A. É isso que é para fazer, certo? Questão número 6. Na número 6, pede o seguinte: Mel loves to read. Is that you? What kind of book do you like? Relate each book to the corresponding genre using the words in the box. Então, na questão número 6, diz o seguinte: Mel adora ler. Você também adora ler? Se você gosta de ler, que tipo de livro você gosta? Relacione cada livro ao gênero correspondente usando as palavras da caixa. Então, aqui você tem 5 palavrinhas e 5 imagens. A primeira palavra é biography. Segunda palavra, detective novel. Terceira palavra, drama. Quarta palavra, mystery. Quinta palavra, science fiction. Então você vai relacionar as imagens com as palavras. Se a letra A, a imagem da letra A, desse cachorrinho aí, você acha que é a palavra science fiction, então você vai escrever a palavrinha science fiction aí do ladinho aí da imagem desse cachorrinho. E assim por diante, você vai relacionar cada imagem com cada palavra, certo? Questão número 7. Marque a alternativa que apresenta somente frutas em inglês. Então você tem 4 opções, letras A, B, C e D. Somente uma opção está correta. Você vai marcar o X naquela que você acha que é a correta de acordo com a pesquisa que você fez, certo? E a última questão, de number 8, produza um plano alimentar semanal para seu lanche da escola. Indique os dias da semana e os lanches que pretende levar. Nessa questão número 8, você vai precisar o quê? Você vai precisar relembrar das aulas que nós tivemos sobre os dias da semana, para você saber novamente todos os dias da semana em inglês, certo? Como se lê, como se escreve. E também você vai pesquisar sobre as comidas, os alimentos em inglês, principalmente aqueles que você gosta, aqueles que são saudáveis, aqueles que são indicados para você fazer o seu lanche a cada dia da semana, um lanche diferente, no seu cardápio do lanche que você gostaria de estar levando para a escola, ok? Então você vai escrever, vai completar os espaços aqui, ó, das linhas que estão em branco, tá? Aqui eu já coloquei alguns dias da semana e aí falta você completar o restante. Lembrando que são os dias da semana em que vocês têm aula, então é de segunda a sexta-feira, normalmente, não é? Às vezes a gente tem sábado também, mas no caso aqui é só de segunda a sexta. Você vai escrever os dias da semana que estão faltando e cada dia da semana, nesse espaço abaixo, você vai escrever o lanche que você gostaria de estar lanchando nesse dia da semana aí na escola, tá? Lembrando, de preferência coloque um lanche saudável, um lanche que você realmente consome, que é indicado para você durante cada dia da semana, um cardápio diferente, ok? Então é só isso, pessoal, por hoje é só, um grande abraço, fiquem com Deus.